Bom dia a todos, sou Marcelo Carvalho e trago para vocês o Evangelho do Dia com a oração, reflexão e bênção do Frei Stefano Maria Bordignon, da Chiesa Santissima Annunciata di Rovato, na Itália. Aqui traduzo fielmente as palavras publicadas no canal do YouTube do Frei Stefano, www.youtube.com/frastefano. Seja louvado Jesus Cristo. Olá, irmãos e irmãs da comunidade do Evangelho. Estamos aqui no Evangelho de hoje com o Frei Stefano. O Evangelho do dia, terça-feira, 8 de abril, São Walter. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos dá a alegria de reviver todo ano a ressurreição do Senhor, faça que, através da liturgia pascal que celebramos no templo, possamos chegar à alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho segundo Lucas. Glória a ti, ó Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá antes dos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra do Senhor. Glória a ti, ó Cristo. Quando o sofrimento toca as pessoas que amamos, algo dentro de nós se quebra. A fé que parecia sólida, vacila. Aparecem perguntas difíceis. Por que ele? Por que agora? Onde está Deus enquanto tudo isso acontece? O mal do mundo não é só um problema a entender, é uma ferida a carregar. Os discípulos de Emaús também eram assim. Caminhavam desiludidos, feridos, com a esperança quebrada. Acreditaram, seguiram Jesus
e depois a cruz. Para eles era o fim. E é aí que Jesus chega e diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Não é uma repreensão dura, é uma carícia que desperta como se dissesse: não tenha medo da sua fragilidade, não se escandalize com a dor. O sofrimento não é o fim da fé, é o lugar onde a fé se torna verdadeira. Quando vemos sofrer quem amamos, nos sentimos impotentes, mas é aí que Jesus caminha junto a nós. Não elimina o mal, mas o atravessa conosco. Não nos deixa sozinhos na noite, mas a vive. A fé não significa entender tudo, significa continuar a caminhar, mesmo com o coração cansado, confiando-se que Ele está presente. Porque Cristo não ficou longe do sofrimento, o viveu, o carregou, o transformou. E então, também o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, os nossos medos se tornam um lugar de encontro. Jesus não nos olha de cima, caminha conosco, sofre conosco, acredita conosco quando não conseguimos mais acreditar. E passo após passo, dentro da noite, reacende a luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A bênção é para você e para as pessoas que leva no coração. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E estejamos sempre unidos na escuta do Evangelho e também com a oração, nos sustentando mutuamente. O Senhor te guarde na paz. Tchau, tchau e cuide-se.